vida. Seja cuidadoso no trânsito. Está no ar. Mega News. As notícias do seu bairro, da sua cidade, da sua região, do estado e do Brasil. Previsão do tempo, política, segurança pública e esportes. Mega News. Apresentação: Bruno Mesomo. Olá, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 15 de maio. Está no ar Mega News, notícia e informação à sua disposição. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Você é sempre bem-vindo aqui conosco. As notícias da sua cidade, da sua região. Tudo a partir de agora no Mega News, quarta-feira, dia 15 de maio. As principais manchetes, os principais destaques desta edição. Feto é encontrado em meio a sacos de lixo em Flores da Cunha. Homem é assaltado enquanto aguardava ônibus em Bento Gonçalves. Mulher de 70 anos perde R$8.000 em golpe do bilhete premiado em Caxias do Sul. Polícia Civil realiza operação e prende traficante em Bento Gonçalves. Homens são presos no bairro Centenário 2 após roubo a estabelecimento comercial em Caxias do Sul. Estudantes e professores realizam manifestação no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, nesta quarta-feira. E ainda, sindicatos e estudantes realizam greve nacional nesta quarta. Campanha do Agasalho 2019 tem meta de arrecadar 60 mil peças em Bento Gonçalves. Bolsonaro teria mandado reverter contingência. O Bolsonaro está nos Estados Unidos, né? A gente vai trazer informações juntamente com a Band TV. E ainda, campanha alerta para a necessidade de manter vacinação em dia. Informações de saúde também aqui no Mega News de hoje. Demanda de seguro para automóveis aumenta entre os veículos seminovos. Alguns destaques aqui do Mega News. Olha, funcionários da Avianca farão paralisação em aeroportos. Governo deve cortar 90% normas de seguro do trabalho. Ronaldinho Gaúcho, irmão, tem passaportes apreendidos. Número de planos de telefonia pós-pagos cresce no Brasil. São alguns destaques do Mega News de hoje. Você bem informado, você atualizado com as principais informações. Mega News, notícia e informação. E a trilha identifica as informações esportivas também no Mega News de hoje. Comebol divulga datas e horários das oitavas de final da Libertadores da América. Corinthians e Flamengo abrem disputa por vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil. Você vai participando conosco, muito obrigado pela sintonia, muito obrigado pela audiência. São esses os principais destaques. Mega News tem oferecimento da Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de um prato perfeito. E também da CJP Construções, sua obra do início ao fim. CJP Construções. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho de sempre. Mega News. De segunda a sexta-feira você bem informado, você atualizado. Previsão do tempo. A previsão do tempo neste momento: 18 graus na região metropolitana da Serra Gaúcha. Já
Vou acionar aqui a Vanessa, vai trazer os destaques da previsão do tempo para a região metropolitana da Serra Gaúcha. – 18 graus é a temperatura neste momento. Vai trazendo as informações. A previsão do tempo para esta quarta-feira, dia 15 de maio, para a região metropolitana da Serra Gaúcha, segundo a Clima Tempo, é de sol com muitas nuvens, podendo chover até 5 milímetros durante a tarde e a noite. A temperatura fica registrada entre 10 e 18 graus. Ok. Muito obrigado, Vanessa, pelas informações, pelos destaques. Trazendo os destaques da previsão do tempo. 18 graus neste momento. A gente vai ampliar as informações para o restante do país. Chuva será volumosa em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo nessa quarta-feira. Quem traz essa informação para a gente é a Amanda Sampaio. Vou acionar a Amanda Sampaio direto da Clima Tempo para trazer essas informações. Muita chuva em São Paulo e no Rio de Janeiro. Previsão de muita chuva para esta quarta-feira. Vamos acionar a Amanda Sampaio trazendo os destaques aqui no Mega News, sempre atualizando a gente, sempre informando a previsão do tempo para o restante do país. Vamos lá, Amanda Sampaio. Como previsto, o ar frio de origem polar predominou sobre áreas dos estados de Mato Grosso do Sul, Acre e Rondônia durante a madrugada desta terça-feira, dia 14 de maio. E aí tivemos recordes de temperaturas mínimas sobre algumas capitais, como foi o caso de Porto Velho, com mínima de apenas 21,2 graus, Cuiabá com mínima de 18,1 graus, em Campo Grande, amanhã teve temperatura de 14,1 graus. Outras áreas do estado de Mato Grosso do Sul também tiveram temperaturas muito baixas na manhã desta terça-feira, como foi o caso de Ponta Porã, com mínima de apenas 9,8 graus, que foi a menor temperatura já registrada desde o início deste ano em todas as áreas do estado de Mato Grosso do Sul, Sete Quedas com mínima de 10 graus e Bela Vista com mínima de apenas 10,6 graus. Nesta quarta-feira, o destaque vai para a região sudeste do Brasil, que após a rápida passagem de uma frente fria que já está se deslocando para alto mar, uma mudança na circulação dos ventos vai estimular a formação de nuvens muito carregadas e deixar o dia chuvoso sobre todo o leste do estado de São Paulo, incluindo a região da capital, todas as áreas do Rio de Janeiro, extremo sul mineiro e também sobre áreas do centro-sul do estado do Espírito Santo. A chuva mais frequente e volumosa que pode causar transtornos à população, com alerta para chuva forte, é sobre o litoral do estado de São Paulo, região do Grande Rio e todas as áreas litorâneas do estado do Rio de Janeiro, extremo norte fluminense, até áreas do extremo sul do estado do Espírito Santo. O dia começa com muita nebulosidade e ocorrem pancadas de chuva com no máximo moderada intensidade entre a tarde e a noite por toda essa faixa que vai do centro-sul do estado de Minas Gerais, incluindo a região de Belo Horizonte, até áreas do centro-norte do Espírito Santo e norte do estado de São Paulo. Por outro lado, o ar frio de origem polar predomina sobre praticamente todo o interior do estado de São Paulo, incluindo a região de Presidente Prudente, que terá um dia com sol entre muita nebulosidade e temperaturas baixas, principalmente durante a manhã, mas sem expectativa de chuva. Nas outras áreas do estado de Minas Gerais, dia com sol, calor e pancadas de chuva extremamente isoladas entre a tarde e a noite. Agora, nas outras áreas do Brasil, o ar frio de origem polar também vai continuar predominando sobre praticamente todo o interior do estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, grande parte do estado de Mato Grosso do Sul, oeste e sul do estado de Mato Grosso, sul do Amazonas, Acre e Rondônia. Mas sobre esses locais a temperatura não deve ficar tão baixa quanto na madrugada desta terça-feira. As pancadas de chuva ainda vão acontecer de forma frequente devido ao contraste de temperatura todo o centro-norte do estado do Amazonas, também sobre áreas do estado de Roraima, oeste e sul do estado do Pará, até áreas do centro-norte do estado do Tocantins, incluindo a região de Palmas. Mas deve chover apenas com rápida intensidade
nebulosidade a qualquer hora do dia sobre a região do Rio Grande do Norte, da Paraíba, grande parte do estado de Pernambuco e também sobre o estado de Alagoas. As pancadas de chuva também acontecem desde cedo devido à circulação de um sistema de alta pressão por toda a faixa leste da região sul do país. Nesses locais não se descarta a possibilidade de pancadas de chuva com forte intensidade em alguns momentos. As pancadas de chuva devem acontecer entre a tarde e a noite em praticamente todas as outras áreas do Brasil, mas devem acontecer de forma extremamente isoladas. Agora, falando sobre as temperaturas, a mínima em Campo Grande nesta quarta-feira vai ser de 12 graus, a máxima vai ser de 25 graus. Em Porto Velho, a mínima é de 20, a temperatura chega aos 29 graus. E em Salvador, mínima de 24, máxima de 28 graus. E se você quer acompanhar a previsão na sua região, é só acessar o site da Climatempo. Até mais. Ok, daí a previsão do tempo completa para todo o Brasil. Volto a dizer, né? Muita chuva prevista para a região de São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Você é sempre bem-vindo aqui conosco. Mega News, notícia e informação à sua disposição. Sua cidade, sua região é notícia no Mega News. Nesta quarta-feira, o Brasil vai parar pela educação. Mobilizações em todas as capitais. Mega News, notícia e informação à sua disposição. O Breno Zonta já está se preparando para trazer os destaques, porque o Brasil deve parar nesta quarta-feira. Inclusive em Bento Gonçalves, os estudantes do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento, organizam um ato para esta quarta-feira para manifestar suas indignações contra as ações de bloqueio de aproximadamente 30% do orçamento das universidades e institutos federais. A partir das 16 horas, alunos do ensino médio, superior e técnico se reunirão em frente ao instituto, localizado na Avenida Oswaldo Aranha, para se manifestar contra a medida e mostrar a importância da instituição e também dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos por ela. Desde o anúncio do corte, feito no dia 30 de abril, pelo Ministério da Educação, representantes do DCE e do Grêmio Estudantil estão promovendo conversas para que todos entendam o porquê desta manifestação. A manifestação tem apoio total, apoio integral do Instituto e está aberta para toda a comunidade. As instituições e universidades federais foram notificadas sobre o corte de 30% na noite do dia 30 de abril. Precisaram se reunir de forma emergencial para encontrar soluções imediatas. Só no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento, a porcentagem representa R$18 mil do orçamento de custeio e também de investimento. Conforme a lei orçamentária, o valor total para este ano seria de quase R$62 mil. Então, esse corte representa mais de R$18 mil. É um valor bastante alto, um corte de 30%. Por isso, vários sindicatos e estudantes estão se reunindo para uma greve nacional nesta quarta-feira. O Breno Zonta, o Nacional Breno Zonta, que tem informações sobre essa manifestação que vai ocorrer em todo o país. Em algumas escolas, inclusive, já está ocorrendo, em alguns institutos já está ocorrendo ao longo desta quarta-feira. Alguns vão fazer durante a tarde, que é o caso de Bento Gonçalves. Vai ocorrer por volta das 16 horas. Uma manifestação pacífica em frente ao Instituto Federal do Rio Grande do Sul, localizado na Avenida Oswaldo Aranha. O Breno Zonta vai ampliar essa informação para a gente aqui no Mega News. Nesta quarta-feira, o Brasil vai parar pela educação. Mobilizações em todas as capitais, de manhã e de tarde, lideram a greve nacional, organizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE. As ruas serão tomadas contra o corte de recursos feito pelo Ministério da Educação,
que afeta o ensino básico, as universidades e as pesquisas científicas da pós-graduação. O presidente da CNTE, Heleno Araújo, revela a sua expectativa para os atos. A nossa expectativa é de grande mobilização. Trabalhadores em educação, estudantes, pais, mães e responsáveis pelos nossos estudantes, a população que acredita que a educação pública é fundamental para a vida das pessoas. O Breno Zonta vai ampliar essa informação. Na semana passada, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou um corte de 30% do orçamento das universidades federais. A medida também afetou as universidades estaduais, que recebem verbas de agências de fomento ligadas ao governo federal. Várias instituições de ensino superior anunciaram que a decisão pode comprometer ou até inviabilizar a educação dos alunos. Por isso, a presidente da União Nacional dos Estudantes, Mariana Dias, diz que a comunidade educacional entrará em greve. A motivação dos estudantes é um grito muito forte de defesa do nosso patrimônio, que é a universidade pública. E também para que nós possamos dar uma resposta a esse governo que não compreende a educação como um lugar importante de investimento. Porque se congelou e se cortou 30% do orçamento esse ano, significa que no próximo ano as coisas podem piorar ainda mais. A justificativa para os cortes na educação foi o cumprimento do orçamento, já que o governo federal deve arrecadar menos do que previa em 2019. O ministro Weintraub disse que cortar no ensino superior permite investir mais na educação básica. Porém, neste ano, mais de 2 bilhões de reais dirigidos do ensino infantil ao médio foram bloqueados pelo MEC. A greve desta quarta-feira também promete criticar a reforma da Previdência pleiteada pelo governo federal, que, segundo Heleno Araújo, prejudica os trabalhadores da educação. Escolas privadas e tradicionais também aderiram à manifestação e vão paralisar suas atividades nesta quarta, assim como muitas universidades não terão aulas. De São Paulo, Breno Zonta. Ok, muito obrigado, Breno Zonta, pelas informações, obrigado pela gentileza. Você participa conosco em todo o território nacional, você é a favor dessas manifestações? O governo anunciou um corte de 30% no orçamento das universidades federais, dos institutos federais. Volto a repetir, hoje em Bento Gonçalves, manifestação, portanto, às 16 horas. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. Eu vou trazer uma informação aqui, porque o Ministério da Cidadania apresenta o projeto Historiando Passos e Tradições, dia 18 e 19 de maio em Monte Belo do Sul, durante o 10º Polentaço, celebrando o Dia do Vinho Brasileiro. A realização do Centro de Tradições Italianas, patrocínio da Seran e do Super Andreassa, Governo Federal Pátria Amada Brasil. Vem pro Polentaço em Monte Belo do Sul, neste próximo final de semana. O Mega News tem oferecimento também da Expo Bento e Fenavinho. São esperados aí mais de 260 mil pessoas durante a Expo Bento Fenavinho neste ano em Bento Gonçalves. Falta menos de um mês para a Expo Bento Fenavinho. Patrocínio da CJP Construções, sua obra do início ao fim. E também da Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de um prato perfeito. Olha, a Prefeitura de Bento Gonçalves lançou nesta terça-feira, ontem no caso, a campanha do agasalho com o slogan "Para aquecer basta doar". A edição reforça a arrecadação de roupas infantis, cobertores e calçados. A meta é atingir a marca de 60 mil peças doadas. Inclusive uma grande caixa, uma caixa gigante, vai ser instalada em frente à Prefeitura de Bento Gonçalves. Vai fazer a medição simbólica da quantidade de peças. As doações, inclusive, já podem ser feitas. Os pontos de coleta são distribuídos em escolas, bancos, mercados, repartições públicas do município, prefeitura, Câmara de Vereadores, estacionamentos, estabelecimentos, entre outros. A abertura contou com a presença da voluntária Maria da Graça Lorenzini, representando o grupo local de voluntariado Mãos às Obras. A iniciativa conta com 25 mulheres aposentadas que se encontram semanalmente para confeccionar ponchos de lã
e entregar às crianças de escolas infantis. O grupo é mantido por doações de lã ou recursos de voluntários para aquisição de materiais necessários. Maria da Graça enalteceu o trabalho desenvolvido e que é feito com amor e qualidade por essas mulheres. Inclusive, o modelo de distribuição do montante arrecadado seguirá o que foi executado nos últimos anos, com coletas e entregas periódicas às famílias que se encontram em vulnerabilidade social em bairros através das associações de bairros de Bento Gonçalves. Bacana essa iniciativa, né? Campanha do agasalho, começando um pouco mais cedo neste ano. Obrigado pela audiência. Mandar um alusão ao pessoal que está nos acompanhando neste momento. A Gina está com a gente. A Luciane Teles, a Ivone está conosco em Caxias do Sul. Obrigado. A Andresa de Oliveira Ramos, a Daniela, a Rose está com a gente. A Vani está conosco. Você vai participando, você fica à vontade. Participa do Mega News, é notícia e informação à sua disposição. O Rosiel da Rosa está com a gente também. Enfim, você fica à vontade. Mega News, notícia e informação à sua disposição. Olha, daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu vou trazer informações, porque tem uma campanha que alerta para a necessidade de manter a vacina em dia. E ainda, demanda de seguro para automóveis aumenta entre os veículos seminovos. São alguns dos destaques que a gente vai trazer logo após o intervalo comercial aqui no Mega News. Você é bem-vindo. Hoje é dia 15 de maio. Participe, fique à vontade. Mega News. Aqui você fica bem informado. Apresentação Bruno Mesomo. A CJP Construções oferece casas de madeira pré-fabricada com pagamento facilitado em até 48 vezes, a partir de R$19 mil, e também casas de alvenaria com o melhor custo-benefício da Serra Gaúcha e ótimo prazo de entrega. A CJP Construções em geral, agora com serviços de terraplanagem, escavações e aterros com uma equipe especializada. Sua casa completa do início ao fim. Ligue e faça seu orçamento pelo telefone WhatsApp 549-9935-4620. CJP Construções, concretizando sonhos. Nos dias atuais, a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho, agilidade e qualidade. Por isso, a Fidari Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e carne suína, filés de coxa e sobrecoxa recheada com bacon, corte de aves temperadas. É muito simples, só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. A Fidari está presente nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves e região. Experimente essas delícias. Buffet Grill Restaurante. Os mais gostosos e variados sabores preparados com o mais alto padrão de qualidade, com confortáveis instalações e o melhor atendimento. Buffet livre a quilo de segunda a sábado das 11 às 14 horas. Servimos almoço com grelhado, churrasco e sobremesas deliciosas. Reserva para festas, casamentos e eventos. Na Rua Livramento, número 96, no bairro Juventude, em Bento Gonçalves. Contate-nos pelo WhatsApp 54 996 41 11 57 e venha se deliciar. Sabor e qualidade no seu almoço é Buffet Grill Restaurante, na Rua Livramento, no bairro Juventude, em Bento. Vem aí pela primeira vez na Serra Gaúcha. Show nacional com Pedro Paulo e Alex, no sítio do Moscone, dia 25 de maio. Onde passou açúcar em mim, normal. Mamãe passou açúcar em mim, normal. Ingressos já à venda. Bento Gonçalves, Loja Estilo Urbano, Vigo Express, Farroupilha, Academia Prime Fitness, Loja Board Store.
você fica toda hora. Carlos Barbosa, Lojas Prata, Garibaldi, Loja Disco Center, Caxias do Sul, Lojas Gangue Centro e Prata Vieira. Online www.tictmais.com.br. Pedro, Paulo e Alex no sítio do Moscone, em Farroupilha, dia 25 de maio. Informações, mesas e camarotes pelo fone 99962-1881. Mega News. Aqui você fica bem informado. Apresentação: Bruno Mesomo. Muito bem, já estamos de volta com o Mega News. Hoje é dia 15 de maio. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. O pessoal segue participando conosco aqui. O Paulo Santos está com a gente, dando parabéns. A Elizabeth está com a gente também. A Márcia está conosco, falando que se está cortando é porque o governo Bolsonaro viu a necessidade. Deve estar falando das verbas para a educação que devem ser cortadas em 30%. A Márcia está participando aqui conosco, né? O Tiago está com a gente também. Muito obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. O Mega News tem oferecimento da CJP Construções, concretizando sonhos, sua obra, né, do início ao fim. CJP Construções em Garibaldi. Ela atende todo o estado do Rio Grande do Sul. E também a Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de um prato perfeito. A Fidari Alimentos está presente aí nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves, também da região aqui da Serra Gaúcha. Apoio também da Expo Bento e Fenavinho. Menos de um mês para Expo Bento e Fenavinho. Bento Gonçalves espera aí receber a Expo Bento, né? Espera receber 260 mil pessoas nesta edição. Também está com a gente aqui a 10ª edição do Polentaço, que ocorre em Monte Belo do Sul. Neste final de semana, em Monte Belo do Sul, vem pro Polentaço. O Ministério da Cidadania apresenta projeto Historiando Passos e Tradições, dia 18 e 19 de maio, em Monte Belo do Sul, durante o 10º Polentaço, celebrando o Dia do Vinho Brasileiro com shows. Realização do Centro de Tradições Italianas, patrocínio da Seran e Supermercado Andreassa. Também do Governo Federal Pátria Amada Brasil. Os parceiros do Mega News. É notícia e informação à sua disposição. Como eu digo, né? A sua cidade, a sua região é notícia. Notícia e informação. Neste momento, temperatura marcando 18 graus na região metropolitana da Serra Gaúcha. Previsão de tempo bom para esta quarta-feira. Hoje é 15 de maio. Olha, a gente vai trazer uma informação, porque uma campanha está alertando para a necessidade de manter a vacinação em dia. Quem vai trazer esse destaque para a gente agora é o Diego Queijo. Informação de saúde aqui no Mega News. Manter a vacinação das crianças em dia é obrigação dos pais. E no caso de quem recebe o Bolsa Família, é uma das condições para ter o benefício. Mesmo assim, segundo dados do governo federal, o número de pessoas vacinadas em todo o Brasil vem caindo. Para alertar o público sobre a necessidade de imunização, está no ar o movimento Vacina Brasil. A proposta da campanha é discutir o calendário e a situação vacinal da população. De acordo com o secretário especial
oficial do Desenvolvimento Social no Ministério da Cidadania, Lelo Coimbra, muitas famílias não vacinam os filhos porque acreditam em informações falsas. Vacinação, inclusive no momento em que às vezes famílias são levadas a terem dúvidas se vacinam ou não, é um erro essa dúvida. Nós precisamos que esteja consolidado, que aconteça as vacinações de cada criança. Uma das chamadas condicionalidades do Bolsa Família, manter a caderneta de vacinação em dia, é um compromisso assumido pelo beneficiário para receber o dinheiro todo mês. Para o secretário Lelo Coimbra, além de garantir a permanência no programa, a conscientização é necessária para evitar o retorno de doenças que não eram mais um problema de saúde pública no Brasil, devido à vacinação massiva da população. Porque é uma condição para continuar recebendo, ter a vacinação em dia das crianças. Mas mais importante do que isso, ou tão importante quanto essa possibilidade, essa condição, é as crianças e os pais se conscientizarem que algumas doenças que são evitáveis por vacinação estão voltando, como o sarampo, como a catapora. Não é por falta de vacina, é por não ir vacinar. Conscientização é o que não falta para a dona de casa Sidney Caetano, que recebe o Bolsa Família. Ela é mãe da Sidneuza, de 15 anos, e de Davi, de 6, e mora em Canudos, na Bahia. Para ela, a imunização significa mais segurança para os filhos. A vacinação é bom para eles em termos de prevenção, né? Porque ele previne contra as doenças. No caso de febre amarela, hepatite, sarampo. Para cumprir as condicionalidades de saúde do Bolsa Família, recém-nascidos e crianças de até 7 anos devem ser pesados, medidos e estar com a caderneta de vacinação em dia. Já as beneficiárias grávidas precisam fazer o acompanhamento pré-natal. Mas o calendário nacional de vacinação contempla também adolescentes, adultos e idosos. Toda a população pode se imunizar gratuitamente em alguma das mais de 36 mil unidades básicas de saúde de todo o país. Basta comparecer a um posto de saúde com o cartão de vacinação em mãos. Para mais informações, acesse cidadania.gov.br. Reportagem Diego Queijo. Ok, muito obrigado, Diego Queijo, pelas informações, pela gentileza. O pessoal segue participando com a gente. Mandar um alusão para Maristela Baca, Vanessa Baú tá com a gente também. O Alencar Pertli, o Ronaldo da Silva tá conosco, obrigado. Olha, falando em Vanessa Baú, sexta-feira estreia aí os Guaxinins. Toque de humor aqui pra gente na sua sexta-feira à noite também. Os Guaxinins, aguardem. Notícia e informação à sua disposição. Mega News. Olha, demanda de seguro para automóveis aumenta entre os veículos seminovos. O Cadu Macri está com a gente, vai trazer essa informação aqui no Mega News. Dados da SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, apontam um crescimento bem tímido no seguro auto em comparação ao primeiro bimestre do ano passado. Fábio Leme, membro da Comissão de Automóvel da FENSEG, analisa as perspectivas de crescimento desse tipo de mercado para o ano de 2019. A gente observou no primeiro bimestre um crescimento aí bastante tímido nos prêmios, né, de seguro de automóveis. O crescimento foi na ordem de 1,6%. A gente acredita que esse deve ser o crescimento observado aí ao longo desse ano, ou seja, a gente nem pode dizer que é exatamente um crescimento, né, um mercado que está andando de lado, e isso tem a ver com a evolução da frota de seminovos, né, que é onde ainda estão concentradas a grande maioria, né, das apólices de seguro de automóvel no Brasil. Como a quantidade de seminovos vem liderando o mercado auto no momento, Fábio Leme acredita que as seguradoras estejam direcionando o serviço para esse tipo de cliente. Isso está fazendo com que as seguradoras lancem mais produtos adequados a essa frota em circulação que está envelhecendo um pouco. Então são produtos mais simplificados, são produtos que cabem no bolso dos consumidores e tem uma grande gama aí de novidades aí sendo preparadas pelas seguradoras nesse sentido. O mercado de automóveis, assim como vários outros, aguarda o crescimento econômico do país para conseguir uma evolução nas vendas nos próximos meses de 2019. Do Rio de Janeiro, Cadu Macri.
Ok, obrigado, Cadu. Direto do Rio de Janeiro, trazendo essas informações aqui no Mega News. Funcionários da Avianca farão paralisação em aeroportos. O Daniel Fagundes vai trazer esse destaque pra gente. Os pilotos e comissários de voo da Avianca Brasil decidiram pela paralisação total das atividades aéreas da companhia na próxima sexta-feira. A ação vai ocorrer a partir das 6 horas da manhã nos aeroportos Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e Congonhas, em São Paulo. O presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, comandante Undino Dutra, explica os motivos da decisão. Eles vêm sofrendo pela incerteza em relação ao futuro da empresa e atrasos reiterados de salários e demais verbas, como o diário de alimentação e a FGTS, desde o início do processo de recuperação judicial. E a situação se agrava agora, as demissões começaram a ocorrer, algo que já estava no horizonte, e não teve uma outra opção senão deflagrar o movimento grevista para tentar regularizar ou ter uma previsibilidade em relação a esses pagamentos que não foram feitos. Somente no último final de semana, a Avianca Brasil cancelou 422 voos. A empresa entrou em recuperação judicial em dezembro do ano passado por causa de dívidas estimadas em cerca de 3 bilhões de reais. Desde meados de abril, tem cancelado sistematicamente a maioria de suas decolagens. A companhia informa que o consumidor que teve seu voo cancelado deve entrar com um pedido de reembolso no site ou falar com a agência de viagens que lhe vendeu a passagem. De Porto Alegre, Daniel Fagundes. Muito obrigado, Daniel Fagundes. Olha, temos uma informação aqui chegando pra gente, onde o Bolsonaro teria mandado reverter o corte de 30% para as universidades e institutos federais. E tem essa informação aqui juntamente com a Band. Vamos trazer esse destaque aqui no Mega News de hoje. Assim foi a noite em Brasília, depois de mais um dia de derrota do Planalto em votações no Congresso. O plenário da Câmara aprovou a convocação do ministro da Educação por um placar de 307 votos a 82. Nesta quarta, Abraham Weintraub terá que explicar o contingenciamento de verbas na educação. Isso se houver mesmo os cortes. Líderes partidários disseram aqui na Câmara que Jair Bolsonaro recuou dos cortes na educação. A ordem do presidente teria sido dada num telefonema ao ministro, na frente de um grupo de deputados que esteve à tarde no Palácio do Planalto. Da tribuna, José Nelto, do Podemos, contou que Bolsonaro atendeu a um pedido levado pelos parlamentares. Nós conversamos com o presidente e mostramos para o presidente da República que este corte era desnecessário. No início da noite, 2 comunicados, um da Casa Civil e outro do Ministério da Economia, negaram a suspensão do contingenciamento no MEC. Mas em entrevista ao Jornal da Noite, o líder do PSL na Câmara confirmou o recuo de Bolsonaro. Segundo o delegado Valdir, o presidente passou a orientação a Weintraub por telefone, na frente dos líderes partidários. O ministro tentou argumentar, mas, presidente, olha, decisão já está tomada. Eu estou viajando daqui a pouco para os Estados Unidos, decisão já está tomada. Você chame a imprensa e anuncie a decisão que eu tomei. O ministro tem dedicado boa parte do tempo a explicar a importância do corte no orçamento das universidades. O contingenciamento, segundo o MEC, é de 3,5% no segundo semestre. Daqui até lá, eu acho que vai ser aprovada a nova Previdência, a economia vai recuperar, a gente vai buscar. A gente não fica parado, estamos buscando soluções, temos uma já em vistas que talvez traga algum alento e peço para as universidades também buscarem eficiência. Vai cortar segurança, não vai ter dinheiro para pagar segurança. Eu falei, já pedi para checarem, a PM de Brasília topa fornecer segurança para o UNB. Resta saber qual posição vai prevalecer, a dos líderes partidários ou da Casa Civil e do Ministério da Economia. O governo garante que não tem recursos para cobrir o rombo nas contas públicas, até porque a previsão de crescimento da economia neste ano é baixa, não passando dos 2%. Iremos apresentar dia 22 desse mês um relatório de avaliação de receitas e despesas e teremos um novo número para esse crescimento do PIB.
vai ser menor do que 2,2. Vai ser menor do que 2, porque a economia, no momento, não responde à altura. Na visão do mercado financeiro divulgada no Boletim Focus do Banco Central, o PIB, Produto Interno Bruto, vai expandir apenas 1,45%. Se não houver corte na educação, outras áreas poderão ser ainda mais atingidas. E olha que o governo precisa que o Congresso aprove a liberação de um dinheiro extra, 250 bilhões de reais, para pagar as contas. Estamos à beira de um abismo fiscal, precisamos de um crédito suplementar para podermos pagar despesas correntes, ou seja, vamos nos endividar para pagar Bolsa Família, vamos nos endividar para pagar BPC, vamos nos endividar para poder financiar o Plano Safra da agricultura esse ano e vamos nos endividar para pagar as aposentadorias do regime geral, o INSS. Então, estamos nos endividando para pagar despesas correntes, o que devia ser normal. Tá, então as informações, né, para você que se liga aqui no Mega News. Isso de maneira muito respeitosa. Informações da meu irmão, Band, meu né? pai. Não tem como dissociar. Parceria da Band TV aqui no Mega News. Notícia e informação à sua disposição. Olha, número de planos de telefonia pós-pagos cresce no Brasil. René Almeida tem esse destaque pra gente. O número de linhas pós-pagas no Brasil chegou a 102 milhões de unidades em operação. Segundo pesquisa da Agência Nacional de Telecomunicações, 45% dos 228 milhões de chips ativos no país são da modalidade pós-paga. Para o advogado da Proteste, Renato Santa Rita, o crescimento na quantidade de consumidores que optam por pagar a conta de telefonia mensalmente é positivo. Segundo ele, o pacote de internet é o principal responsável pela mudança de hábito do consumidor. A gente entende que a migração do pré-pago para o pós-pago sofreu grande influência das redes sociais e grande influência da utilização de aplicativos como o WhatsApp, justamente porque algumas operadoras oferecem planos pós-pagos que não descontam da tarifa, não descontam dos valores pagos posteriormente pelo consumidor pela utilização desses aplicativos ou de redes sociais. Com a mudança, as operadoras baixaram o preço dos planos pós-pagos e incentivaram cada vez mais a contratação dessa modalidade. O advogado revela ainda que o plano de internet atualmente é o principal atrativo para o usuário. Os consumidores cada vez mais procuram um maior volume de dados na hora de contratar um plano de telefonia e cada vez menos utilizam a telefonia por si. As operadoras já identificaram essa mudança de experiência do consumidor, essa mudança de perfil dos consumidores e oferecem cada vez mais um número maior de dados em planos às vezes simples. Para Renato Santa Rita, em pouco tempo o número de planos pós-pagos vai superar o de pré-pagos no país. Em caso de dúvidas sobre direito do consumidor, acesse proteste.org.br. De Porto Alegre, René Almeida. Muito obrigado, René Almeida, pelas informações. Olha, governo deve cortar 90% normas de segurança do trabalho. A Larissa Mantovan tem essa informação pra gente. Alô, Larissa. O governo federal anunciou que vai apresentar a partir de junho mudanças para reduzir em 90% as normas de saúde e segurança do trabalho. Atualmente, existem 37 NRs em vigor, que tratam de temas como segurança e medicina do trabalho, prevenção de riscos ambientais, condições sanitárias e de conforto e fiscalização e penalidades. Uma das normas que está na mira dos cortes é a NR12, relacionada à proteção em máquinas e equipamentos. A justificativa do governo é modernizar e simplificar as regras para aumentar a produtividade das empresas. Segundo o procurador do Ministério Público do Trabalho, Leonardo Mendonça, a medida é um retrocesso. Ele explica que constantemente as normas passam por atualizações. As comissões tripartites da Secretaria de Inspeção do Trabalho têm funcionado, têm aperfeiçoado as normas. Por exemplo, o NR12
mesmo, ela passou por 16 alterações nos últimos anos. Então, tem ocorrido sim o aperfeiçoamento das normas e sempre discussões tripartites, com a participação do governo, dos empregados e dos empregadores. O procurador, que é coordenador nacional de defesa do meio ambiente do trabalho do MPT, alerta ainda que flexibilizar as normas pode ameaçar a vida dos trabalhadores. Nós já temos um número muito alto de trabalhadores adoecendo, sendo mutilados ou falecendo nas suas atividades laborais. Então, precisamos sim aperfeiçoar as normas, mas sempre levando em consideração a necessidade prevista na Constituição Federal de que os trabalhadores exerçam suas atividades em ambientes onde os riscos dessas atividades sejam reduzidos ao máximo. Só em 2018, o Brasil registrou 623 mil casos de acidentes de trabalho, de acordo com o Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho do MPT. Além disso, os dados revelam que a cada 3 horas e 43 minutos, um trabalhador morre no Brasil. De Brasília, Larissa Mantovan. Muito obrigado, Larissa Mantovan, pelas informações. Obrigado pela gentileza, pelo carinho. O governo deve cortar em 90% as normas de segurança do trabalho. Olha, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho tem informações de segurança pública, porque feto é encontrado em meio a sacos de lixo em Flores da Cunha. E ainda, homem assaltado enquanto aguardava ônibus em Bento Gonçalves. Vou trazer uma informação ainda, porque mulher de 70 anos perde R$8.000 em conto do bilhete premiado em Caxias do Sul. E Polícia Civil realiza operação e prende traficante em Bento Gonçalves. Essas informações já após o intervalo comercial. Não sai daí. Sua cidade, sua região é notícia no Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. Crianças pequenas devem andar sempre nos equipamentos de segurança adequados à idade. Bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação. A partir de 7 anos, seguem a mesma regra dos adultos e devem usar sempre o cinto de segurança. Proteja a vida, seja cuidadoso. A CJP Construções oferece casas de madeira pré-fabricada com pagamento facilitado em até 48 vezes, a partir de R$19.000, e também casas de alvenaria com o melhor custo-benefício da Serra Gaúcha e ótimo prazo de entrega. A CJP Construções em geral, agora com serviços de terraplanagem, escavações e aterros com uma equipe especializada. Sua casa completa do início ao fim. Ligue e faça seu orçamento pelo telefone WhatsApp 549-9935-4620. CJP Construções, concretizando sonhos. Nos dias atuais, a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho, agilidade e qualidade. Por isso, a Fidari Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e carne suína, filés de coxa e sobrecoxa recheada com bacon, corte de aves temperadas. É muito simples, só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. A Fidari está presente nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves e região. Experimente essas delícias. Vem aí pela primeira vez na Serra Gaúcha. Show nacional com Pedro Paulo e Alex, no sítio do Moscone, dia 25 de maio. Passou açúcar em mim, normal. Mamãe passou açúcar em mim, normal. Ingressos já à venda. Bento Gonçalves, Loja Estilo Urbano, Vigo Express, Farroupilha, Academia Prime Fitness, Loja Board Store. Carlos Cardosa, Lojas Prata, Garibaldi, Loja Disco Center, Caxias do Sul, Lojas Gangue Centro e Prata Vieira. Online www.tictemais.com.br. Pedro Paulo e Alex no sítio do Moscone, em Farroupilha, dia 25 de maio. Informações, mesas e camarotes pelo fone 99962-1881.
você fica bem informado. Apresentação: Bruno Mesomo. Muito bem, já estamos de volta com o Mega News. Aqui você fica bem informado. É notícia e informação à sua disposição. A Janes Arruda está com a gente. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. O Luiz Pereira Rodrigues está com a gente também. Muito obrigado pelo carinho. A Natasha Lamp está com a gente. Obrigado pela audiência. Vem aí os guaxinins toda sexta-feira à noite, alegrando, né? Alegrando. Para alegrar o seu final de semana, os guaxinins. É hora das informações de segurança pública aqui no Mega News. E a trilha identifica. As informações da segurança pública. Olha, um feto humano foi encontrado enrolado em sacos de lixo no interior de Flores da Cunha no final da tarde de ontem. O corpo estava às margens de uma via que liga o distrito de Otávio Rocha à linha 60. Conforme a Brigada Militar de Flores da Cunha, uma moradora localizou um feto pouco depois das 17 horas e 30 minutos e acionou a polícia. Não havia indícios que o corpo estava em estado de decomposição. Ainda de acordo com a Brigada Militar, o feto estava formado, indicando uma gravidez de 3 a 4 meses. Agora a Polícia Civil deve investigar o caso. E um homem de 32 anos foi assaltado enquanto aguardava ônibus na madrugada de terça-feira no bairro São Roque, em Bento Gonçalves. Segundo a ocorrência registrada na Delegacia de Pronto Atendimento, a vítima estava aguardando o coletivo por volta das 4 horas da manhã, quando foi abordado por 4 indivíduos. Um deles estava armado com arma de fogo e exigiu que entregasse todos os pertences. Foram levados da vítima uma jaqueta, um relógio, corrente de ouro e um crachá de identificação. Um outro caso disponível na delegacia é de que um homem de 50 anos que foi assaltado pelo ex-colega. Ao sair do serviço na segunda-feira, no bairro Maria Gorete, o acusado estava armado com um revólver e exigiu que a vítima entregasse dinheiro para o homem. O suspeito estava na companhia de um comparsa. Conforme o boletim de ocorrência, não é a primeira vez que a vítima é assaltada pelo ex-colega. A Polícia Civil agora deve investigar ambos os casos. E a Polícia Civil realizou uma operação. Um jovem de 19 anos foi preso no loteamento Bertolini, em Bento Gonçalves. Essa operação investiga o tráfico de drogas no município. Segundo informações, os policiais vinham investigando o suspeito há vários meses pelo envolvimento dele com o tráfico de drogas e também por porte ilegal de arma de fogo. Os policiais entraram na casa do suspeito, que foi flagrado no momento em que se preparava para entregar entorpecentes a um usuário. Nessa operação foram apreendidos comprimidos de êxtase, porções de maconha, balança de precisão para a pesagem da droga, uma arma de fogo e várias munições. O jovem foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia de Bento Gonçalves para o registro da ocorrência, sendo encaminhado então para o Presídio Estadual de Bento Gonçalves. E olha, uma mulher de 70 anos foi vítima de estelionato e perdeu R$8.000 em Caxias do Sul. Ela caiu no golpe do conto do bilhete premiado. A vítima foi abordada por 2 homens enquanto se deslocava para um mercado na rua Pinheiro Machado, no centro. Um deles teria relatado que estava com bilhete premiado e que daria em mãos a recompensa de R$100.000 para a vítima, mas que precisaria de uma quantia como segurança. A mulher então aceitou a proposta, efetuou 2 saques de R$3.000 e outro de R$5.000 em bancos diferentes.
Após entregar o dinheiro, um dos homens deu R$20 a ela e pediu que comprasse um lanche. No momento que a mulher retornou, a dupla não estava mais no local. Um dos homens era baixo e gordo, vestia boina. O outro era alto, branco, tinha cabelos curtos e vestia uma camisa xadrez. Mulher de 70 anos perde R$8.000 em golpe do bilhete premiado em Caxias do Sul. E a Brigada Militar prendeu 3 homens de 20, 21 e 24 anos por roubo a estabelecimento comercial no bairro Charqueadas, em Caxias do Sul. Segundo o registro policial, 2 criminosos foram vistos após o roubo tentando levar um automóvel Agile no bairro São José, mas não tiveram sucesso porque a vítima trancou o veículo e fugiu do local. A partir de denúncias anônimas, a Brigada Militar teve acesso a informações de que os criminosos estavam a bordo de um veículo Gol na Rota do Sol, localizou os homens no bairro Centenário 2. Com eles, a Brigada Militar apreendeu diversos objetos roubados do estabelecimento, entre dezenas de pares de bijuterias, uma lanterna, 2 rádios, 6 toucas, 6 bonés, 3 moletons, 2 mochilas, 24 relógios de pulso, ainda 2 celulares e R$170 que foram apreendidos também pela Brigada Militar. E um homem de 37 anos foi preso pela polícia por ter roubado uma padaria no bairro Santa Fé, em Caxias do Sul. Conforme o boletim de ocorrência, o criminoso foi visto por populares que efetuavam a denúncia anônima, informando que o autor do roubo estaria nas imediações do bairro Belo Horizonte. Ao chegar na região, a Brigada Militar identificou um homem com as características descritas pelos moradores. Ao ser abordado, o homem tentou fugir pela porta dos fundos, mas foi capturado pelos policiais. Com o criminoso, a Brigada Militar apreendeu um revólver calibre 38, carregado com 5 cartuchos, além de 8 cartuchos do mesmo calibre no bolso esquerdo. Além disso, foram apreendidos objetos roubados, como uma pequena soma em moedas e também notas em dinheiro, além de 2 telefones celulares. E um homem de 46 anos, foragido da justiça, foi preso na noite de ontem em um posto de combustíveis no bairro Vila Amélia, em Caxias do Sul. Ele foi detido por dever R$32.183,91, valor referente à pensão alimentícia de 2 filhos. No entanto, o valor da dívida pode ser ainda maior, uma vez que o benefício está com valor atualizado até maio de 2017. O mandato expedido pela primeira vara da família de Caxias do Sul relata também que foram feitas tentativas de negociação, porém o homem não cumpriu com suas obrigações. Que situação! A gente vai trazer uma informação aqui porque o Ronaldinho Gaúcho, irmão, tem passaportes apreendidos. A Priscila Pasco tem o destaque. O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, Roberto de Assis Moreira, não podem sair do Brasil ou renovar passaporte até repararem os danos ambientais causados por eles. A decisão foi apresentada nesta terça-feira pela 2ª turma do Superior Tribunal de Justiça. A apreensão foi determinada para coagir os irmãos a pagarem multas e indenizações. Os valores foram estabelecidos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. A motivação é a construção ilegal de um trapiche com plataforma de pesca e atracadouro na orla do Guaíba, em Porto Alegre. A estrutura foi montada sem licenciamento ambiental em área de preservação permanente. O promotor de justiça, Alexandre Saltz, comenta o caso. O Ministério Público solicitou uma medida de execução atípica, que é a apreensão dos passaportes deles, já que se eles não estão cumprindo com as suas obrigações e são constantemente apontados por redes sociais e órgãos de imprensa como viajando pelo mundo inteiro, ostentando algumas situações, então se não cumprem suas obrigações, que não saiam do país, né? O pedido foi para que eles não saíssem do país, até para não haver algum excesso no pedido. Para Saltz, essa é uma decisão importante e que deve mudar a forma de interpretação em relação ao descumprimento de obrigações.
Inclusive, essa questão da personalidade, ela foi destacada no julgamento pelo ministro Herman Benjamin. Ele diz que ídolos não estão acima da lei, que a lei tem que ser cumprida por todos. Para mim, tanto a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul quanto a decisão do Superior Tribunal de Justiça agora, elas criam um paradigma muito, muito interessante, porque elas reconhecem como ato atentatório à dignidade da justiça práticas que, infelizmente, são muito comuns no cotidiano judiciário, que é das pessoas usarem os mais variados estratagemas para fugir do cumprimento de obrigações. Segundo o Ministério Público Gaúcho, as multas devidas por Ronaldinho e o irmão Assis alcançavam um valor de R$8.500.000 em novembro do ano passado. De Porto Alegre, Priscila Pasco. Muito obrigado, Priscila Pasco, pelas informações. A gente vai para o intervalo comercial e volta já com destaques esportivos. Não sai daí. Sua cidade, sua região é notícia no Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. Buffet Grill Restaurante. Os mais gostosos e variados sabores preparados com o mais alto padrão de qualidade, com confortáveis instalações e o melhor atendimento. Buffet livre a quilo de segunda a sábado das 11 às 14 horas. Servimos almoço com grelhado, churrasco e sobremesas deliciosas. Reserva para festas, casamentos e eventos. Na Rua Livramento, número 96, no bairro Juventude, em Bento Gonçalves. Contate-nos pelo WhatsApp 54 996 41 11 57 e venha se deliciar. Sabor e qualidade no seu almoço é Buffet Grill Restaurante, na Rua Livramento, no bairro Juventude, em Bento. Nos dias atuais, a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho, agilidade e qualidade. Por isso, a Fidari Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e carne suína, filés de coxa e sobrecoxa recheada com bacon, corte de aves temperadas. É muito simples, só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. A Fidari está presente nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves e região. Experimente essas delícias. A CJP Construções oferece casas de madeira pré-fabricada com pagamento facilitado em até 48 vezes, a partir de R$19.000, e também casas de alvenaria com o melhor custo-benefício da Serra Gaúcha e ótimo prazo de entrega. A CJP Construções em geral, agora com serviços de terraplanagem, escavações e aterros com uma equipe especializada. Sua casa completa do início ao fim. Ligue e faça seu orçamento pelo telefone WhatsApp 549-9935-4620. CJP Construções, concretizando sonhos. Sua cidade, sua região é notícia no Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. Muito bem, já estamos de volta com o Mega News. Notícia e informação à sua disposição. Esportes. Hora das informações esportivas. A trilha identifica. VAR teve primeira mulher da equipe na Série A. Daniela Esperon vai trazer essa informação, esse destaque aqui pra gente no Mega News. A quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A trouxe uma novidade na equipe de arbitragem. Edna Alves Batista foi a primeira mulher a fazer parte da equipe do VAR. E este fato aconteceu na partida entre Internacional e Cruzeiro. A árbitra fala sobre esta nova experiência. Estou muito feliz com a minha escala de VAR 1. É a primeira vez que uma mulher faz parte da equipe VAR no Campeonato Brasileiro e deixar essa porta aberta para outras mulheres estar inseridas dentro do processo. Agradeço a CBF, nosso presidente Leonardo Gaciba, todos da comissão e da CA, que vem abrindo as portas para nós do quadro feminino, e se Deus quiser estaremos aí realizando um grande trabalho. A paranaense atua na arbitragem brasileira desde 2001 e vai apitar a Copa do Mundo Feminina deste ano na França. Do Rio de Janeiro, Daniela Esperon. Ok, muito obrigado, Daniela Esperon, pelas informações, pela gentileza.
Olha, Corinthians e Flamengo abrem disputa por vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil. Felipe Esboril vai trazer essa informação pra gente aqui no Mega News. Nesta quarta-feira, 3 jogos abrem a fase de oitavas de final da Copa do Brasil. O Corinthians recebe o Flamengo às 9h30 da noite em Itaquera. Flamengo que chega querendo um resultado fora de casa. Coelhar sabe da importância de um resultado positivo jogando em São Paulo. Obviamente que vai ser decisivo agora, fase mata-mata, mas somos conscientes dos erros que estamos cometendo e o importante é a gente trabalhar para não voltar a cometer esses erros e ficar fora de uma fase mata-mata que é muito importante para nós. Agora contra o Corinthians não vai ser diferente, a gente tem que entrar muito ligado lá, vai ser muito difícil o jogo e com certeza se a gente não receber gol na frente tem muita qualidade para a gente marcar a qualquer momento. Do lado do Corinthians é o zagueiro Henrique, que quer proteger o time deste confronto diante do Flamengo, no maior clássico do Brasil. Claro que se tratando de um jogo grande como esse, mesmo no Brasileiro, faltou um pouco de concentração, um pouco de atenção em alguns momentos da partida e faltando isso, diante de uma equipe forte como do Flamengo, né, ocasionou. Então a gente tem que tirar de lição, né, essas coisas que aconteceram, tanto do lado positivo como negativo, para que a gente possa fazer uma grande partida quarta-feira. No Independência, às 7h15 da noite, o Atlético Mineiro recebe o Santos do técnico Jorge Sampaoli. O atacante Guga quer fazer a equipe do Atlético se recuperar depois da derrota para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Bom, campeonato totalmente diferente, né? Cada jogo é praticamente uma final, então a gente não pode errar em nenhum momento. Jogo de detalhes, mesmo tendo 2 jogos, a gente sabe que o primeiro jogo, como é aqui dentro de casa, é muito importante, a gente precisa fazer o resultado para ir com mais tranquilidade para São Paulo. Então, foco total para esse jogo de amanhã, né? Que a torcida que for lá também possa nos empurrar até o fim do jogo, os 90 minutos, que a gente possa ficar focado nesses 90 minutos para fazer um grande jogo e conquistar esse resultado no primeiro jogo. Ainda na quarta-feira, às 9h30 da noite, o Fluminense recebe o Cruzeiro do técnico Mano Menezes. Nesta quinta-feira, apenas um jogo. No Castelão, às 7h15 da noite, o Fortaleza recebe o Atlético Paranaense. Com informações da Copa do Brasil, Felipe Esboril. Muito obrigado, Felipe Esboril, pelas informações. Olha, a Comebol divulga datas e horários das oitavas de final da Libertadores da América. O Felipe está de volta. A Comebol divulgou nesta terça-feira os locais e datas dos jogos das oitavas de final da Libertadores da América. Com a melhor campanha na fase de grupos, o Palmeiras fará o primeiro jogo diante do Godoy Cruz no dia 23 de julho, uma terça-feira, às 9h30 da noite, horário de Brasília, em Mendoza, na Argentina. O duelo de volta acontece uma semana depois em São Paulo, na mesma faixa de hora. Também no dia 23, um pouco mais cedo, às 7h15, o Cruzeiro vai à Argentina enfrentar o River Plate. O segundo jogo está marcado para o dia 30, em horário igual, porém em Belo Horizonte. Na quarta-feira, dia 24, o Internacional faz o jogo de ida diante do Nacional em Montevidéu, no Uruguai, enquanto que a volta acontece dia 31 em Porto Alegre, com as 2 partidas marcadas para as 7h15 da noite. Nas mesmas datas, Flamengo encara o Emelec e o Atlético Paranaense pega o Boca Juniors. Os 2 embates acontecem um pouco mais tarde, às 9h30 da noite. O último confronto da quinta-feira, o Grêmio faz partida diante do Libertad, em Porto Alegre, dia 25, e a decisão fica para o dia 2 de agosto, quando as equipes duelam em Assunção, no Paraguai. Os jogos acontecem às 9h30 da noite. Com informações da Copa Libertadores da América, Felipe Esboril. Muito obrigado, Felipe Esboril, pelas informações, pela gentileza. Mega News. Aqui você fica bem informado. O Mega News